Professor Marshall, por favor. Obrigado, professora Lívia. Nessa parte final, eu vou apresentar a vocês 2 tópicos. Por favor. Queria fazer uma pergunta sobre o assunto que estava até o intervalo, antes de entrar nos novos tópicos. Se tu Pois não. falar um pouquinho mais sobre o papel da estabilidade fundiária no entorno das cidades. Bom, no caso, a instabilidade fundiária, porque a crise agrária é uma das mais poderosas violências históricas ao longo dos séculos e ela se intensifica na Idade do Ferro e especialmente no epicentro desses processos que foi a Grécia, dentro dela Atenas. Então, a diáspora grega, as colonizações, ela foi uma tentativa de solução do que já tensionava a sociedade. Junto com a fragmentação da propriedade, existe um outro fenômeno que está muito claro na obra Os Trabalhos e os Dias, do poeta grego Hesíodo, que é o sucessor de Homero, como grande rapsodo, e que é vítima de uma fraude. O irmão dele, Pérses, corrompe os juízes, que então favorecem o irmão na partilha da propriedade. Então, o Hesíodo faz um discurso para atacar o que ele chama os juízes comedores de presente. O que ele está falando? Da corrupção e venalidade no julgamento do que ali era o principal elemento de tensão social, a posse agrária, e a posse da terra, e a partilha da terra. Né? Tem um poema inteiro, um dos mais importantes da história literária grega, Erga Kai Hemera, Os Trabalhos e os Dias, do Hesíodo. Descreve a crise social fundiária. Na primeira parte ele faz essa crítica ética, jurídica e política, e na segunda parte ele então se dirige ao irmão e diz: tu, ó Pérses, aprende a produzir a riqueza pelos bons meios, sem uso de tortas sentenças, e faz um verdadeiro tratado de como gerir uma pequena propriedade e tal. Além disso, ao endividamento, as sociedades agrárias, isso não é caso grego, ao longo da história, praticam uma tributação do arrendatário que é ciclicamente impossível de cumprimento, porque ela não leva em conta as oscilações meteorológicas, ambientais, as quebras de safra, e o endividamento ao longo do século se torna um elemento de violência terrível. Não à toa, Shakespeare escreveu lá o Mercador de Veneza, respondendo a esse problema, que é um problema de natureza agrária também. Então, isso era vivido no mundo grego como crise. E essa crise só foi atenuada pela prosperidade da pequena e média propriedade, onde a vitivinicultura e a olivicultura eram capazes de prover renda, desempenho e logo integrar uma cadeia produtiva muito ampla, e essa cadeia produtiva cresceu econômica, política e culturalmente no período em que foi efetivamente a vanguarda na vida social e econômica de Atenas. Então não foi realizada nenhuma medida política corretiva, nunca foi feita a partilha das terras, por exemplo, uma reforma agrária, mas foi feito sim, ocorreu, não foi plenamente induzido, houve indução do Estado, mas houve vários fatores, mas o que ocorreu foi uma dinâmica socioeconômica de pequena propriedade e que se tornou ela própria o núcleo socioeconômico da cidade, da democracia, da polis ateniense. Por trás, com espasmos, uma crise latente, a tensão inata no regime fundiário. E isso todas as sociedades devem enfrentar, porque a transmissão da propriedade, a sua fragmentação ou a sua concentração são fonte perpétua de crise. Então, a reforma agrária não é tópica, ela é permanente quando ocorre. Bom, não sei se esclarecia a tua questão. Nessa parte final, nós vamos examinar 2 elementos, um deles muito instigante, para que vocês percebam o que foi a reforma geopolítica que implantou aquela nova Atenas que se acreditou revolucionária, se identificou como revolucionária e o realizou jurídica, politicamente, estética e simbolicamente, construindo uma nova antropologia, um novo período de apogeu, que foi o século V em Atenas, a época trágica, mas também a época de apogeu
da arquitetura, do direito, da medicina, das artes. Aquilo tudo foi resultado de uma revolução havida ao final do século VI, no qual a tirania foi banida, os heróis assassinos do tirano foram heroicizados, cultuados pela cidade para recusar aquele passado de violência, e implantada uma nova cidade, essa nova cidade que conhecemos pela ideia da soberania popular e da igualdade jurídica, a noção de democracia e de isonomia, ela tinha na sua base, no seu funcionamento, uma revolução geopolítica. Então vamos ver isso. E vamos ver, um pouco telegraficamente, o caso da cidade colonial de Selinunte. Então, o desafio dessa polis é produzir a unidade. E a unidade se dá sobre um território que possui estilos de vida, estilos de poder, tradições comportamentais que são próprios da paisagem, da cultura, que tem dialetos locais, cultos locais e também formas de controle, poder, soberania. Bom, no caso de Atenas, nós temos algumas regiões claramente designadas. Primeiro, a Parália, halos em grego, é a maresia, o bafo do mar. Então, o que está junto ao mar, o litoral, é a Parália, que é uma região dinâmica, não à toa está ali a mina de prata, e que está diretamente conectada a uma cidade portuária como é Atenas. Então, essa região tem um caráter de modernidade, de arrojo, de conexão, de espírito cosmopolita na cidade. Há também a região da Mesogeia, que são as terras do interior, que incluem as planícies, que são o Pédion, muito favoráveis, portanto, com desempenho econômico maior, mais ricas, e, no entorno, a Diácria, que é a região montanhosa e, tradicionalmente, mais pobre, de maiores carências e também de maior violência social e política. Essas regiões, cada uma delas tem a sua estrutura de burgos, de pequenos lugarejos, e Atenas as integra, mas mantém um vínculo por meio da cultura funerária, do registro civil e desses processos que há pouco referi, as peregrinações, templos, idas e vindas e as gratificações jurídicas, econômicas, sociais que a haste oferece a essas cidades do interior. Todavia, a diversidade depunha contra a unidade visada por uma cidade que se queria agora uma entidade integrada, essa Atenas fundada por Clístenes, o ateniense. Clístenes o ateniense é o legislador que, na queda dos filhos de Pisístrato, produz o código jurídico que se tornará a Constituição da Atenas, estabelece o princípio da soberania popular na eclésia, a assembleia onde todos os cidadãos poderiam ser autores e, igualmente, proponentes, arguidores e juízes das leis que criavam. O Tribunal Popular, que é uma das coisas que eu mais sonho no momento, haver um tribunal popular. Em Atenas havia um tribunal popular, os autores da lei, sem juízes, sem estrutura de magistratura, eles, autores das leis, as aplicavam a si próprios, no tribunal da Reliaia. Estabeleceu o regime de câmaras, uma apenas para preparar a pauta, zelar pela cidade, que é a bulé, outra a eclésia. Instaurou a cidade juridicamente ordenada com o nome de isonomia. Mas seu principal objetivo era dissolver o passado de compromisso político, de domínio regional das lideranças tradicionais, em favor de uma ideia de unidade política garantida pela cidade. E para isso, então, ele produziu a revolução que está aqui neste mapa. Leiam e decorem muito bem o que significa cada cor, porque cai na prova logo a seguir, né? O que fez Clístenes? Vou apagar para explicar um pouco melhor o processo dele. A cidade de Atenas, em que pese ser resultado da fusão de muitos vilarejos, que ela representava em 12 vilarejos arcaicos unificados por Teseu, ela era ordenada por 4 heróis, por 4 cultos heróicos estabelecidos por Delfos, pelo altar de Delfos. Então, Clístenes pactua com Delfos uma mudança dessa base com a qual o culto heróico, que é um culto muito político, muito cívico, se realizaria. E o substitui por 10 tribos.
E essas 10 tribos, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada tribo, na reforma proposta e realizada por Clístenes, e aqui nós vamos entrar num aspecto pouco esclarecido da gênese do regime revolucionário que foi a democracia ateniense, que é a sua engenharia geopolítica. Cada tribo recebeu uma identidade. Então lá estava um herói, um personagem X, que dava nome a cada uma das tribos. Essa tribo remonta à ideia de uma organização social coesa, que está na origem e que mesmo a tese do cinecismo trabalha, né? Genus, fratria, tribo, polis. Então, essa ideia de um grupo social coeso. Esse grupo social passou a ser, naquele momento, o modo com que o indivíduo entra na vida da cidade. Então, o seu nome é escrito numa placa de bronze, o seu registro civil é feito ali, a sua cultura, seu sepultamento, as suas reivindicações sociais e a sua integração nas assembleias, muitas delas compostas mediante sorteio, é por sorteios dos grupos organizados em cada uma das tribos. Então ele cria uma ordem jurídica abstrata, matemática, a partir da qual toda a vida institucional da cidade passará a funcionar. Essa opção por um número 10, claro, tem um elemento pitagórico, tem uma ambição de que a ordem matemática, racional, lúcida, estabelecerá um parâmetro mais equilibrado, mais justo. Então tem uma ambição profundamente iluminista, o iluminismo grego, evidentemente, né? Bom, então, porém, cada uma dessas tribos, das 10 tribos, será, na formulação de Clístenes, formada por uma trítia. Trítia, em grego, significa 1/3. Então, 1/3, 2/3, 3/3. Então, cada tribo é formada por 3 parcelas. Uma tribo juridicamente definida e religiosamente identificada. A ideia da religião como elemento aglutinador é usada aqui como estratégia geopolítica. E o que irá compor essas trítias? Parcelas, cada uma procedente de um dos territórios social, econômica e ideologicamente diferentes da cidade. Então, nesse outro mapa, está um pouco mais claro. Aqui vocês estão vendo cada conjunto de cores e sinais, tá? Refere uma das tribos, como aqui também. Há muita especulação sobre isso. Esse mapa é mais um símbolo do que uma cartografia precisa, porque, claro, sobrou muito pouco do registro histórico disso. O suficiente para nós entendermos como funcionava, mas não o detalhe cartográfico. O detalhe cartográfico significa o seguinte, que ele, em cada trítia, em cada tribo, que era a unidade constitutiva da inscrição, da inserção do indivíduo na polis, era feito por 1/3 das regiões heterogêneas. Então, por exemplo, a primeira trítia, para um herói, que aqui ele está dando os nomes lá, para Fessos, ou para Autalon. Ela integraria necessariamente um indivíduo da região próspera da planície, da região pobre das montanhas, a diacra, e da região dinâmica do litoral. Nisso, ele subtraía o indivíduo do jogo de pressões regionais e o integrava a uma unidade juridicamente constituída que se chamava polis. E ali estava absolutamente dissolvida a força da coerção socioeconômica que a paisagem apresenta, como apresenta numa cidade, em quaisquer cidades modernas. Então é como se ele tomasse uma cidade como Porto Alegre, reordenasse. Vocês realizarão toda a sua vida cívica, política, acadêmica, religiosa, não mais como cidadãos livres, mas integrados à tribo. Em vez de ir no cartório, vai lá e te registra na tribo. E quando for necessário qualquer ato, votar, sepultar, casar, entrar na URGS, doutorar-se, enfim, será por meio da tribo. Porém, naquela tribo que te dá a identidade, estarão dissolvidos
compondo a razão de 1/3 cada uma, as regiões assimétricas da cidade. Então, uma tribo em Porto Alegre, por exemplo, poderia ter nela um habitante do bairro Três Figueiras, o Dr. Jorge, por exemplo. Todo mundo sabe quem é o Dr. Jorge, não precisa dizer o sobrenome. Né? Representante de um alto extrato socioeconômico da cidade. Terá o seu João dos Anzóis, que tem uma carroça, mora na beira da Avenida Divisa, está ameaçado, vive mal, evidentemente, um favelado perseguido. Terá o Chico Marshall, classe média, mora na Zenha, ou qualquer um de vocês, perfis completamente heterogêneos. Esse apaniguado, esse poderoso, perde totalmente a raiz de supremacia, que é o seu domínio regional pela riqueza, o prestígio e o poder. Ela é dissolvida num outro núcleo. Ele terá interesse que esse João dos Anzóis tenha proficiência suficiente para produzir leis e julgar, porque ele poderá julgar a ele mesmo também. O Tribunal Popular impõe que a cultura judiciária seja compartilhada por todos, sob risco de a catástrofe se abater sobre quem menos espera. Evidentemente, o contrário do que ocorre com o nosso modelo jurídico, né? Onde as catástrofes, especialmente as judiciárias, se abatem sobre os menos favorecidos, né? E na cidade, mais ainda, né? Então, esse regime produz uma reconstrução da paisagem. Aquilo que já havia sido aglutinado simbolicamente como um ato ancestral, que produziu a coesão simbólica do cinecismo comemorado na cidade, agora passa a ser realizado como uma desconstrução da diferença socioeconômica por meio jurídico. Então, não houve nenhuma interferência no desempenho econômico, na propriedade. Não tem comunismo nisso. Não tem Marx, evidentemente. Não tem nenhuma ação patrimonial. É unicamente jurídico o processo pelo qual a cidade desconstrói e reconstrói a identidade do cidadão, dando garantia. Isto é a polis do século V. Isto se tornou Atenas. Com ela se dá cacife, se dá credencial, se credencia todo e qualquer cidadão a ter a ambição de poder e a realidade do poder. Bom, complementa isso o fato de que uma quantidade enorme de cargos, inclusive o mais importante, alguns dos mais importantes, não o mais importante, mas alguns dos mais importantes cargos da cidade são sorteados, dados por sorteio. Cada tribo sorteava 50 cidadãos para compor a bulé. Portanto, a bulé era composta de 500 membros. A bulé era uma câmara alta. E dessa câmara, uma tribo por mês assumia o Prytaneion, que era uma residência oficial da cidade, junto à Ágora, onde eles eram alimentados pela cidade e recebiam embaixadas, cuidavam da conservação das fontes, das vias, do cronograma, das magistraturas, dos festivais. Faziam uma gestão típica de prefeitura de cidade. Era o Prytaneion. E o Prytane era sorteado entre esses indivíduos. Então, era sabido que um cidadão ateniense seria, ao longo da sua vida, pelo menos uma vez, o Prytane. Teria ele a credencial máxima da cidade, chegando a essa condição por meio das tríades. Vejam, eu estou ciente de que há uma série de assimetrias e insuficiências no modelo da democracia grega. Isso aqui apresentando apenas um outro elemento, e não estou examinando o lugar comum de atacar, negando a qualidade da democracia, dizendo que, afinal de contas, que democracia é essa, que não tem mulher, escravo, estrangeiro. Tenho em mente que esse argumento superficial e equivocado é argumento de ataque, não da democracia ateniense, mas da democracia. Se usa isso para desdenhar a ideia democrática, mostrando que ela é insuficiente. E é, de fato, sempre será. No caso ateniense, as insuficiências havia, mas aqui o contrário. Uma solução geopolítica extraordinária. Então, pensando agora, Cora e Haste, cidade e campo, tema do seminário. Aqui está dissolvida a assimetria de participação política, porque estão todos compelidos a participar da vida política. E não apenas imbuídos ou instituídos
como cidadãos. Paul Veyne, o célebre romanista francês, ainda vivo, imensa autoridade, lançou essa tese de que a polis, a democracia, só é possível com militantes. Não existe cidadão democrático, existe militante democrático. Claro, ele está de olho nos militantes dos anos 70, 80, ele é um homem cria de 68, não? Mas ele está pensando nisso, de que só haverá democracia na cidade, tanto quanto a atuação cívica for a parte da vida de todo cidadão. Não aceitavam a alienação privada. A reserva de identidade, patrimônio e garantia privada, que compõe o conflito ou contraste público e privado em Atenas, ela não aceita a alienação política. E todo o regime é feito de modo a compelir a integração e a participação. E isso é feito por um modelo que, ao fazê-lo, dilui as assimetrias locais. Então, isso é um elemento, claro, decisivo, porque a cidade cria instituições para promover a integração das suas várias regiões, sabendo que elas são assimétricas, as relações. Bom, aqui uma imagem, não gosto muito de reconstrução, mas essa é uma reconstrução muito boa, mostra a vida panatenaica, a ágora, o portão do Diplo, o mais importante, que conectava com o interior. Então, claro, há uma via que é uma artéria, que é um eixo, né, de condução, e mais 10 portões complementares que faziam o contato da haste com a Chora, com as várias regiões. E a Acrópole não é a montanha mais alta, há outros montes muito mais altos em torno, o monte do Rimeto, mais alto da Ática. A Acrópole é aquela que consegue se articular naquela paisagem central e sagrada da haste, da cidade. Nos sobrevive da arqueologia muito pouco da habitação grega, isso tudo aqui é uma fantasia, né, porque não conhecemos quase nada da estrutura urbanística e muito pouco da estrutura habitacional. Conhecemos os eixos que a cidade criou para se articular, e esses eixos estão aqui. Do lado de lá o teatro, a Acrópole, a Ágora e a região sagrada, os recintos sagrados do seu entorno. Vamos agora, então... Bom, pergunta, vocês compreenderam como funciona o sistema ateniense? Eu procurei dar um exemplo, assim, não é muito perfeito, mas é uma imagenzinha, né? Como isso funcionaria em Porto Alegre. Em outras cidades há assimetrias, né? Mas significa que aquela polis teve consciência do peso das assimetrias e do imperativo de criar um engenho, de institucionalizar uma solução que possa compensar ou superar as assimetrias locais. Nós usamos as imagens do socialismo para isso, distribuição de renda, né, integração e tal, mas a verdade é que é também um desafio urbanístico. Produzir os elementos de conexão, de coesão, de fluxo e refluxo, que eles sejam celebratórios, que eles tenham desempenho econômico. Há pouco falei aqui uma utopia surgida no momento, a ideia de uma Belém Velho que tem potência, que está lá, Belém Velho, não, o pessoal pega o ônibus para vir trabalhar em Porto Alegre. Essa é a realidade de um lugar com atrativos e que está desdenhado porque não temos uma inteligência ou uma estética de fluxo e refluxo para constituir a cidade nas suas relações. Tá? E também o que hoje vemos como uma periferia e pensamos, falei um pouco sobre isso, como alvo de ação política, militância, também é um jogo de centro e periferia, de violência, de cooptação, de subordinação política. Perigosíssimo. Não se está tratando aqui da integração simbólica, cultural, socioeconômica, mas sim de conquista de território. E esse conquista de território a partir de uma noção de eixo. Então, é muito problemático, é problema político essa ambição de reprocessar as periferias, não apenas pelo desafio pentecostal, mas porque leva consigo uma ideia de centro e periferia que não equaciona o problema, que se dirá soluciona, não chega a formular o problema, não? Deixa ele aberto. Este é um dos templos de Selinunte, uma cidade, fundação grega. Pois não. Pois não. Não, assim, Clístenes, por exemplo?
assim, ó, como esse modelo que é apresentado, de um terço de cada um, a gente quebra o paradigma da maioria que existe. Não sei se é exatamente nesse sentido, porque assim, ó, evidentemente hoje nós temos maioria, uma população de periferia, uma maioria concentrada em uma área e um termo médio de setor médio. Então, e hoje, teoricamente, a gente determina a questão deveria, né, a partir de uma maioria que deveria ter. Nesse modelo, se escolhe pessoas independentes. Parece, não sei se é independente, se escolhe membros de acordo com a sua categoria, independente da quantidade de cada um dentro do sistema. Eu não sei se como é que se quebra esse paradigma da maioria. Bom, então vou tentar responder essas duas questões sobre como era composto, né, esse grupo, como foram escolhidas essas tribos que vão formar, essas trítias que vão formar as tribos, e depois como se compõe a maioria. A discussão sobre a composição de cada tribo já foi levantada no mundo antigo. Se suspeitava que Clístenes favoreceu a sua área de interesse. Então havia uma suspeita de que algo ali havia naquela escolha de qual região iria compor isso. Porque, claro, foi decisivo. Mas, como uma regra geral, ela tinha esse princípio de associar regiões diferentes. Naquelas regiões diferentes, o indivíduo era subtraído do local e a sua inscrição se dava agora sob um altar, um culto de herói, que dava nome a isso, onde a sua vida cívica se realizaria. Então, ele não era escolhido nem eleito, ele nascia na sua região e aquela região estava automaticamente alocada em uma das tribos. Tá? Então, claro, dentro das próprias regiões, muitas vezes, havia também assimetrias, como num lugarejo remoto, pode haver gente mais rica e mais pobre. Então, haveria também assimetrias na própria origem. Né? Esse sistema ele não é absoluto, ele é um esforço para superar as assimetrias. E ele conduz especialmente para o caminho das obrigações formais no âmbito da cidade. Eu referi agora que os prítanes, que era um colégio de administradores, e eles se incumbiam de questões que eram consideradas pouco políticas. Como hoje se pensa em contratar administrações de cidades para resolver problemas de pavimentação, de gestão de recursos, que nem sempre se imagina, não é a minha opinião, seriam alvo de uma questão política, objeto de uma questão política. Então, os prítanes cuidavam disso. As questões centrais, deliberativas, decisórias, eram realizadas na eclésia, e na eclésia não vigorava o sistema de tribos. A eclésia era a assembleia de todos os atenienses. Então, todos lá atuariam como autores plenipotenciários, mas dissolvida a sua relação com as tribos. As tribos serviriam para um outro âmbito da vida cívica e política. E na Assembleia há uma utopia de que, enfim, o esclarecimento, o argumento levariam a um bom debate, né? Havia normas para isso, regras para isso, instituições juramentadas. A principal delas, o indivíduo deveria falar com sinceridade. O juramento de parresia. Não se aceitava que o indivíduo tomasse a fala para falar o que não era sincero daquela condição que ele tinha. Isso era vigiado, né? E juramentado. Bom, então, naquele ambiente havia um outro extrato. E o objeto de deliberação da política, das assembleias, era 90% guerra. Quem vamos invadir, como será a invasão e como vamos comandar essa ação militar. E dali escolhiam o principal cargo da cidade, que era o cargo de estratego. O estratego Polemarco, que era o generalíssimo, no caso de Atenas, muito célebre, Péricles. Né? Por décadas, por mais de 30 anos, foi ele a principal autoridade da cidade. Tucídides, o historiador, diz como se fosse um rei em Atenas, porque era uma cidade militarizada. No mundo antigo, a guerra é o fato precursor e predominante, e a assembleia era voltada para a guerra, era uma assembleia de guerreiros, o assunto era a guerra.
Não se discutia lá os expedientes administrativos, a fonte, o teatro, o cronograma, a muralha. Isso era assunto dos prítanes, do Pritanel, que era escolhido por esse processo. Então era como se cada um tivesse a chance de ser um funcionário público atuando na administração executiva da cidade. Era isso que era colocado em rotatividade nesse modelo. Ao passo que as questões mais ambiciosas da cidade eram esses assuntos da Assembleia. E lá, claro, estava sujeita a manipulações, a jogos de brigadas, não havia partidos, nem eleitos, né? Mas havia lideranças e formas de mobilização e de coerção. Isso é estudado, é compreendida a parte, digamos, weberiana desse processo. É como de uma instituição idealizada se acrescenta a vida histórica que tem outra natureza e que transforma o uso da instituição em uma prática. Então, ali, é claro, havia os jogos da política. Foram encontrados pela arqueologia várias provas de manipulação dentro da Assembleia, né? Para o ostracismo, por exemplo, e outras. Né? Então, são dois processos diferentes. E o que nós chamamos de maioria para o processo decisório, claro, era ambicionada, necessária, né? Mas relativa. Muitos estudos mostram que ela era subordinada a um controle da massa, um controle por persuasão, prestígio, qualidades que a aristocracia conquistava por berço e por educação com os grandes mestres sofistas, porque era uma cidade da palavra. Quem tinha o domínio da palavra porque adquiriu aquela tecnologia retórica, com Anaxágoras, Protágoras, Górgias. Né? Então havia assimetrias, claro, de desempenho na Assembleia que constituíam liderança, mas elas existiam à margem disso aqui. Isso aqui é a administração da cidade, mas inclusive receber e delegar embaixadas, mandar consulentes aos oráculos, que era muito importante, né? Zelar pela ritualística, né? Manter o funcionamento das coisas. Agora, o tribunal, por exemplo, a Reliaia, era um conjunto de cidadãos que era sorteado. E esse conjunto de cidadãos que compunham o Tribunal Popular, aquele que condenou Sócrates, era por parcelas desse grupo aqui. Então, no Tribunal Popular, eles procuravam manter o equilíbrio socioeconômico na composição do júri popular. Mesmo tribunal que julgou e condenou em 399 Sócrates. Né? Bom, people, isso daria um seminário novo, explicar o funcionamento, né, de uma máquina efetivamente elaborada, complexa. Demanda muito tempo para aprender isso. Então, nós imaginamos que os próprios cidadãos atenienses levavam muito tempo para adquirir o pleno conhecimento dessa máquina, né? Como funciona, como os cidadãos hoje, na sua maioria, não entendem como funciona nada das instituições políticas. Né? O entendimento é uma coisa do nosso extrato socioeconômico cultural. Não vamos nos iludir, achar que há uma compreensão das coisas. Né? Então, uma cidade como Atenas, claro que havia também uma perda com isso. Esse templo exa-estilo dórico é um dos templos numerados, ou letrificados, né, designados por letras, de Selinunte, que é um caso de cidade grega extraordinário no sul da Sicília. Então, são 4 templos monumentais, cuja identidade é quase impossível estabelecer. Então, eles são referidos como templo A, B, C e D. E é um lugar extraordinário, porque sobrou, junto da estrutura dos templos, a marca da estrutura urbanística em modelo ortogonal. Detalhe, esta implantação colonial ela é muito anterior à teoria urbanística de Hipódamo de Mileto, que converteu essa cultura arquitetônica e urbanística em um método parametrizado por conceitos, compatibilizado com a medicina, com o direito, com a política da cidade, mas que já era praticado, especialmente nas cidades, nas polis, que foram criadas. E esse é o grande processo que nós podemos ver na expansão colonial grega. Quando partem para a Península Itálica, a primeira colônia é Pitecusa, e diante de Nápoles, 734, logo Siracusa, 732, e ao longo do século VIII, isso é uma época muito recuada, começam a criar cidades. E as cidades têm que instaurar um novo plano, acomodar o grupo heterogêneo que ali se estabelece, dar a cada um quinhão de reconhecimento, identidade e eficiência, criar uma unidade
e aí estão os templos, está a vida cultural, religiosa. Tá? Então, nós, ao examinarmos as cidades coloniais, seja na Península Itálica ou outras que há no Mar Negro e Norte da África, na Península Ibérica também, vemos como a ideia de cidade foi ali levada a um grau de vanguarda. E aquilo que nós vimos em Atenas até agora, como um processo orgânico e um esforço racional de transformá-lo para algo menos violento, mais político, nas cidades coloniais já está na sua gênese. Então, os colonos que ali chegavam, em primeiro lugar, sorteavam a terra. O grego era fascinado com a ideia de sorteio, para subtrair do controle. Então, a palavra grega para sorteio é kleros. Eles tinham máquinas para sortear, com plaquetas, com bolinhas, tinham rituais, juramentos para fazer os sorteios. Os colonos, quando lá chegavam, tinham seus lotes todos definidos por sorteio. Isso dá nome às colônias gregas, que são clerúquias, vem de cleros, que quer dizer sorteio. Logo, o problema fundiário, que há pouco comentamos, aqui ele está resolvido, porque é feito primeiro o rateio do espaço e depois o sorteio que vai alocar quem ocupará essas regiões. Bom, também são regiões conflagradas, porque há povos indígenas e há disputa. Essa Selinunte, por exemplo, está na fronteira em que os siciliotas já encaravam os fenícios na costa ocidental da Sicília. Os fenícios que eram muito superiores aos gregos naquele momento, cultural e tecnologicamente. Então, há várias disputas territoriais. Logo, esse núcleo cidade está numa questão urgente de sobrevivência, não apenas muralhas, mas como controlar o território, como designar o território. Essa Selinunte adota o modelo ortogonal com a proeminência dos templos e com a realização do equipamento central das cidades, que está em todas as plantas, que está em hipódromos, que está em todas as cidades posteriores, a ágora como núcleo, como nexo dessa coesão dos quarteirões. Então, é claro, eu trago também isso, porque nós somos tributários do modelo ortogonal, tributários míopes, digamos assim, porque tem manchas de ortogonalidade, né? Mas tem a ideologia de uma cidade disciplinadora, que a via reta, que a reta contra a curva estabelecem. Selinunte é um caso desses. Bom, então, ela é um caso porque está integrada a uma rede de cidades com este comportamento. E vejam, não apenas a cidade, mas a arquitetura foi vanguarda nas colônias. A moderna arquitetura de templos maciços e volumosos é desenvolvida lá nessa Península Itálica e de lá levada para a metrópole, na Península Balcânica. Uma pequena foto do ambiente arqueológico, na atualidade, um lugar lindíssimo. E no seu coração, a estrutura ortogonal. Então, é este o elemento agora visto aqui sob um outro ângulo. Outra ocasião que eu estive aqui, a teu convite, creio eu, Lívia, examinei Vitrúvio e a ortogonalidade, a disciplina, o espaço. E, claro, há os elementos de desconstrução disso, que tem uma ótica Foucault, Derrida, digamos assim, entender corpo, espaço, disciplina e poder, o quanto a ortogonalidade é um vetor de realização do poder. Porém, nessas cidades, a ortogonalidade se torna forma de integração com o ambiente em torno, porque são as projeções desses raios e desses eixos que produzirão a eficiência do fluxo e refluxo com a rora. Então, existe uma diferente relação de uma cidade planejada com o seu entorno rural em relação à orgânica, que é o caso de Atenas, que teve que resolver o problema de várias tribos e aldeias e as integrou com uma imensa manobra simbólica, jurídica e religiosa. A cidade planificada, a cidade integrada, ela produz elementos que eles são veículos dessa integração. Então, se conseguiu, no estudo analítico dessas cidades coloniais, ver qual o raio de alcance da projeção desses raios, entre 5 e 12 quilômetros, dando eficiência nesse fluxo entre o campo e a cidade pela estrutura urbanística. E, igualmente, o que vai junto, a água, os recursos logísticos. Logo, a estrutura ortogonal, que é classicamente sintoma de autoridade, arbítrio, foi instrumento de império, de domínio colonial, é instrumento de uma racionalidade que sabemos bem pode se tornar uma racionalidade de domínio. Ninguém precisa ler
Dialética do Esclarecimento, do Adorno e Horkheimer para isso, mas se ler vai gostar, porque ali vai entender bem como a racionalidade de Ulisses é também a racionalidade do Império. Ela quer tornar eficiente toda uma rede de potências e serviços e recursos do Estado e da cidade, cujo objetivo é a concentração pelo fluxo, né? Então, claro que a cidade ortogonal preserva esse risco. Mas, além disso, ela oferece a condição para que aquela cidade, com uma estrutura isonômica interna, projete essa estrutura isonômica para o ambiente rural também. E daí o parcelamento agrário, aqui ele não sofre a herança que sofria na Grécia continental, balcânica, aqui é continente também, bom, aqui é ilha, não, mas enfim, a Grécia balcânica. Por quê? Porque lá há uma herança ancestral de terras e altares e regiões que aqui foi restabelecida com esse domínio. Logo, há um outro ambiente de absoluta racionalidade. Outra coisa, claro, há uma estética nisso. Aqui nós estamos exatamente num cruzamento de vias. Eu, no longo dos últimos 8 anos, tive a felicidade de percorrer praticamente todos os sítios arqueológicos da Grécia. Me faltam uns poucos do norte da África e do Mar Negro, mas a Península Itálica, dos Balcãs e da Ásia Menor, do Oriente Próximo, visitei todos, documentando fotograficamente, trazendo os relatórios, trazendo acervos de informações. E o elemento crucial está aqui, o cruzamento das vias. Aqui está o expedicionário, um dia quente de verão, vendo o eixo do corpo, estabelecendo a norma da cidade, a norma de uma cidade que dali se transplanta, se transpõe, vaga no tempo e no espaço. Dali chegamos para esse problema. Parabéns pela organização do seminário, Lívia, parabéns a todos, que agora tem que equacionar o conjunto de maluquices históricas que eu trouxe aqui, informações que se pretendem genéticas e que vão enfrentar uma outra complexidade, uma outra organicidade, né? O quanto Porto Alegre consegue equacionar a sua relação com o meio rural. Equacionar significa reconhecer os fatores que são colocados conjuntamente em uma dinâmica com resultados. A dinâmica é uma fórmula e ela tem tudo para ser complexa. É próprio da nossa condição a complexidade. Sabemos dos fatores estéticos, afetivos, ambientais, econômicos, de mobilidade, de identidade política. O conjunto de elementos que compõem a equação cidade é amplo, mas não é infinito. Ele é um conjunto determinado. A isto acorre a ciência urbanística. Entender quais elementos produzem a genética da cidade. Entender que fluxos, que condições podem constituir o que dá identidade e unidade à cidade. Evidentemente, temos o problema do lixo, o problema da violência, o problema da degradação urbanística, que é a chaga deste país. Fala-se em todas as reformas, menos na mais importante, que é a reforma urbanística, eliminar da paisagem esse horror que é o ambiente inatamente insalubre de vida das favelas. Quantas favelas aparecem nesse fluxo? A cidade grega não se ouve com isso, não teve que se debater com esse problema. A cidade contemporânea tem esse desafio e o desdém olimpicamente, como se a racionalidade do centro, o brilho de uma ornamentação narcísica do coração da cidade fosse suficiente para pacificar a violência que repousa na periferia. Nos falta etnografia da violência urbana. Temos, claro, temos elementos, mas eles não estão constituindo a nossa fórmula de equacionar a visão da cidade. Não estão ainda alimentando uma geopolítica de polis. Estão apenas tensionando uma violência de cidade, ainda muito aquém da sua constituição como polis. Então, aqui está esse mapa. Eu sei que ele tem no seu centro um Partenon, mas eu não me iludo, não é uma cidade grega. O iluminismo aqui tem vida curta, né? Mas essa vida depende de cada um de nós. Como Paul Veyne, nós aqui reunidos, pensando a cidade, examinando a cidade, não estamos passivamente recolhendo imagens.
estamos nos constituindo como militantes de alguma utopia melhor para esse cenário, dessa paisagem, esse mundo em que vivemos. Obrigado. Bom, professor Marshall, muito obrigada. Eu acho que para todos nós é um encanto assistir sempre a fala do professor Marshall. Além do conhecimento, tem essa coisa prazerosa dessa erudição fenomenal que nos ilumina, que nos transforma. E eu acho que é um exemplo do que a universidade é capaz de fazer. Obviamente que a pessoa particular, que é o Marshall, é o seu encanto pessoal, é a sua competência, inteligência, etc., etc., que a gente não precisa falar, mas ele faz parte dessa nossa universidade pública. Então, Marshall, eu te agradeço muitíssimo, eu tenho certeza que todos nós saímos daqui hoje com uma iluminação, e saímos iluminados, não iluministas, mas iluminados com essa tua fala. E eu só tenho que te dizer muito obrigada. Eu acho que a gente retorna hoje de tarde. O Marshall tem uma palestra agora no Instituto Clio, está indo para lá com atraso. No meu relógio é 12h20, tu estás já 20 minutos atrasado. Então, a gente vai voltar aqui às 2h e talvez o Marshall consiga vir à noite para fechar a mesa redonda das 6h30 da tarde. Então, a gente vai sair agora. Eu acho que a gente não vai ter tempo para perguntas. Mas é isso. Muito obrigada para quem conseguiu vir aqui e retornem às 2h da tarde. Obrigada. Pagar muito, né? Acho que vou tentar, mas eu não sei porque eu vou ter que desmontar um compromisso que já existe, né? Isso eu vou ver de tarde. Quem ainda quiser algum tipo de interação, estou à disposição. Ok? Obrigado pela atenção.